circunstância. Você pode mandar aí pra gente no Facebook pra gente ler juntos e compartilhar juntos aqui em nome de Jesus Cristo. Beleza? Enquanto a gente faz isso, convido você para ler comigo uma passagem no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, verso 9. Deixa eu pegar aqui o texto aqui. Verso 9. Isso, Apocalipse 12, verso 9. Galera, vai ler enquanto eu dou uma arrumada aqui, que eu tô com o meu notebook, eu tô usando o mouse. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Muito bem. Poxa. Mais uma gentileza, pega um outro mouse ali na vitrine, velho. Esse aqui fica mais fácil. Beleza, gente? Capítulo 12 de Apocalipse, verso 9. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Essa passagem em Apocalipse, ela fala de um processo de crescimento do mal no mundo, né? Aqui João está relatando que foi expulso o grande dragão. Quem era esse grande dragão? Ele relata aqui dizendo a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, ele foi atirado na terra e com ele os seus anjos. Nós estudamos um pouco nas últimas 2 semanas, semana passada não tivemos a oportunidade, com relação ao processo da salvação do homem. Ao processo da salvação do homem. Nós estudamos que o homem, ele se tornou morto e nos seus delitos e pecados. Desculpa aqui, estou apanhando do meu mouse aqui. Ele se tornou uma pessoa cega, uma pessoa, quer dizer, sem percepção clara a respeito de Deus, né, por causa dos seus pecados e delitos. E vivendo no curso deste mundo, ele foi influenciado pelo príncipe da potestade do ar. Texto bacana da gente ler. Vamos ler? Efésios capítulo 2. Vou abrir aqui minha Bíblia eletrônica. Efésios 2. Do 1 ao 3. Vamos ler? Diz assim: Ele vos deu vida, Ele Cristo, Ele Deus, vos deu vida em Cristo, estando vós mortos, né? Essa morte espiritual, uma morte que fala da condição da sua capacidade de percepção de Deus, dos vossos delitos e pecados. Outra coisa importante para ser entendida como a questão da morte é que morte é uma separação, né? A pessoa, quando morre, a parte material se separa da parte imaterial, da parte espiritual, né? Morte, em muitas colocações feitas pelos autores dos livros sagrados, fala de uma separação do homem de Deus. Então, Deus nos deu vida em Cristo quando nós estávamos separados dele. Separados por quê? Por causa dos nossos delitos e pecados. O que são esses delitos e pecados? São os atos, né,
de autossuficiência do homem, de andar sem Deus, de procurar viver a vida sem Deus. Aí Paulo diz no verso 2, nos quais andastes outrora, dizendo a respeito de nós, de todos nós, porque ele se refere aqui nos 3 versículos que nós estamos lendo, ao termo nós e vós. Ele diz aqui, vós estáveis mortos. Quem é esse vós? Ele está falando a respeito dos gentios, né? E aí ele fala no verso 2 aqui, ó, no verso 3, ele diz assim, entre os quais todos nós. Quem são os nós? Quando Paulo está falando, os judeus, né? Porque naquela época essa separação era muito destacada, né? O povo judeu era o povo que, aos olhos das outras nações, era aquele que adorava o Deus sem rosto, era aquele que adorava o Deus espiritual, o Deus espírito, o Deus que não tinha cara de feita por nenhuma imagem, nenhum tipo de ídolo. Era o Deus dos céus, que os judeus acreditavam ser o único e verdadeiro Deus. E os gentios são todos aqueles não-judeus que tinham suas crenças, tinham seus ídolos, né? Por exemplo, os gregos, os deuses do Olimpo, os romanos, né? O seu panteão de deuses. Os romanos tinham uma quantidade enorme lá de deuses na sua prática de adoração, né? E assim por diante, os babilônicos, os assírios, os chineses, todo o povo que existia naquela época, cada um tinha a sua forma de adoração. Então, quando Paulo está aqui se referindo, ele vos deu vida, estando vós mortos, depois ele diz, nos quais também nós aqui, e aí no verso 2 diz assim, nos quais andastes outrora, ele está afirmando que é uma condição do coração da humanidade, todas as pessoas. Por isso lá em Romanos ele mesmo diz que todos pecaram e estão destituídos, separados da glória de Deus. Então, no verso 2 ele diz, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo. Quer dizer, enquanto o homem pecador, enquanto o homem vivendo por sua própria força, por sua própria capacidade, por sua própria vontade, por seu próprio pensamento, o homem então criou uma coisa chamada curso desse mundo. O que é esse curso? Esse curso foi a maneira como o homem foi construindo a sua história sem Deus, certo? Então, se você olhar na Escritura, e quando você lê a Escritura, isso pode ser muito significativo, que você vai ver, então, né, um ser que está morto no seu delito e pecado, separado de Deus, distanciado de Deus, né, vivendo a vida por conta e risco, por sua própria conta e risco, né, e fazendo da vida o curso deste mundo, criando um estilo de vida, criando uma maneira de viver, que em cada época tem a sua ênfase específica, né? Por quê? Porque aí Paulo continua dizendo, porque segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, ele vivia, né, influenciado. Então Paulo diz que esse homem andando por sua mente, ele era influenciado, né, pelo príncipe da potestade do ar. A palavra potestade no grego é exousia, que quer dizer influência. Então, em cada época específica, em cada época, em cada cultura, o homem sofreu um tipo de influência que excitou a sua forma de vida independente a Deus neste mundo. E é o mesmo espírito que atua nos filhos da desobediência. Que Paulo está falando de algum demônio que agora atua nas pessoas dessa época, o mesmo demônio que atua nas pessoas daquela época, atua nas pessoas dessa época? Não, ele não está dizendo nada disso. Ele está dizendo que as pessoas dessa época, elas andam no curso deste mundo, sofrendo influências de acordo com este tempo, com esse momento, né? Temos muitas influências específicas e claras no nosso tempo que estão moldando a cabeça das pessoas, que estão fazendo com que as pessoas se distanciem cada vez mais de Deus. Aí no verso 3 ele completa dizendo, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E assim, por natureza, nos tornamos filhos da ira, assim como os demais. Entenderam? Então, dessa forma,
O homem pecador, né, que começa lá a sua descrição, lá em Gênesis, falando a respeito de Adão e Eva, ele toma então o curso desse mundo, ele sofre as influências da sua época, ele sofre as influências da sua cultura, não é? E ele pega toda essa influência e transforma isso em decisões, transforma isso em opiniões firmes e fortes que ele mesmo declara. É o que Paulo diz, é o que Paulo chama isso de inclinação da carne, né? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E assim, criando uma natureza, veja, não sendo por natureza, mas criando, né, formando uma natureza que nos coloca como filho da ira, quer dizer, que nos coloca alguém contrário a Deus, alguém que está provocando a Deus, alguém que está provocando, tentando tirar Deus do sério, tentando tirar Deus da sua capacidade de amar, de perdoar, de abençoar, não é? Filho da ira, não é? Pensa no filho da ira aí na sua casa, seu filho todo dia te aporreando, dizendo que você não dá as coisas para ele, que você não compra um carro para ele, que você não abençoa, que você não ajuda, que você não faz. Isso é um filho da ira, que é alguém que está provocando ira, né? É o filho da ira, ele está provocando ira, ele tá tentando tirar aquela outra pessoa do sério. E nós fazíamos isso em função daquilo que nós definimos em nossa mente, daquilo que nós definimos em nosso coração, como opinião, como desejo, como obsessão para a nossa vida atual, né? Então o homem se tornou um pecador em função da sua decisão de se afastar de Deus. O homem, enquanto afastado de Deus, criou uma maneira de viver, criou um sistema de vida, não é? E debaixo desse sistema de vida ele foi influenciado por um espírito. O espírito da época é aquele que traz certas inclinações para a época, né? Inclinações que vêm da cultura, inclinações que vêm do tempo, do local em que cada uma dessas pessoas foram criadas e desenvolveram a sua vida. Mas tudo isso se tornou para o homem uma forte opinião, uma forte posição, uma forte inclinação, uma forte decisão, uma forte postura do jeito que ele queria viver. E foi o homem que tomou a decisão de viver. O homem é que tomou a decisão de pecar. Não foi o diabo que fez o homem pecar, não foi nenhum ser espiritual. Quando a Bíblia se refere, quando Paulo está dizendo aqui de influências espirituais, está dizendo de todo o espírito. Espírito é toda forma de pensamento, toda forma de opinião, toda forma de imaginação que nasce ao redor de uma pessoa, na sua cultura, na sua influência familiar e assim por diante. Entenderam? Vocês estão entendendo isso? Amém? E o que isso tem a ver com Apocalipse capítulo 12, verso 9? Bom, pegando tudo isso como resumo e olhando lá para o início das coisas lá no Éden, quando o homem ele decidiu andar para o seu próprio caminho e se afastar de Deus, isso foi simbolizado pela árvore do conhecimento do bem e do mal, né? O homem não pecou porque comeu da árvore do conhecimento do mal. Ali é um símbolo da escolha que o ser humano fez do que ele queria para a sua vida, certo? Deus colocou Adão, colocou Eva, colocou toda sorte de árvores no jardim e colocou duas árvores principais, destacadas: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Muito bem. O homem cresceu, chegou no momento de amadurecer, chegou no momento de dar forma aos seus pensamentos, forma prática aos seus pensamentos, não é? Não é assim que se vive a vida? Uma criança vai imaginando, né? A Bíblia até diz que assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é, não é? Por quê? Porque o homem ele vai sendo formatado à medida daquilo que é construído na sua forma de pensar. Quando você pega uma criança e você começa a ensinar essa criança, né, princípios corretos, coisas corretas, mesmo que ele venha passar uma fase difícil na sua vida, em que ele se coloque rebelde a tudo isso, que ele não queira isso, que ele quer curtir a vida, ele quer se deliciar, ele se coloca
contra isso, mas aqueles princípios ficam lá. Por quê? Porque tudo que nós somos como pessoas é construído como consciência no nosso íntimo. Não é? Não é fantástico isso? A maneira como Deus nos preparou, a maneira como Deus sonhou conosco? Olha que coisa fantástica. O ser humano é uma consciência. E a consciência é o local onde se forma, né, onde se dá forma àquilo que o cara vai viver, aquilo que a pessoa vai viver. Certo? Tudo isso entra pela mente das pessoas. Por isso que desde cedo é muito importante que a gente tenha o cuidado do que a gente mostra para os nossos filhos, do que a gente mostra para as pessoas que a gente ensina, né? Do que a gente mostra na igreja, quando você vai formatar a vida espiritual de uma pessoa, quando você vai formar a vida espiritual de uma pessoa. Né? O que você ensina para essa pessoa? Qual é o exemplo? Qual é a atitude que você demonstra para essas pessoas que vão sendo formadas como crianças espirituais até que elas cheguem à maturidade em Cristo Jesus? Tudo isso vai se dando ao longo de uma vida, ao longo de um processo. E a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida lá no Éden representam essas duas coisas, né? Representam qual é o fruto do pensamento que o homem queria carregar para si. A árvore do conhecimento do bem e do mal significava que o homem então decidiria andar sua vida sem Deus, né? Procurando ele próprio, sem Deus, entender o que era melhor na construção da humanidade. A árvore da vida é simples, a árvore da vida é a decisão de quem quer andar somente daquilo que Deus gera ao nosso coração. Beleza? Nesse quadro lá da árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva, o jardim, aparece uma serpente. Tem muita gente que acredita ainda na história da serpente. Eu não quero que você perca essa historinha porque, né, se sua mente é infantil ainda, isso vai ser muito importante para você, porque, né, você vai se sentir decepcionado o dia que achar que Satanás não era uma serpente. Né? Mas a serpente lá também era um símbolo de algo muito específico. E o que era esse algo específico que eu falo? A serpente no Jardim do Éden, ela representa, né, representa a corrupção dos pensamentos humanos. A corrupção do pensamento e da mente humana. Se chama de serpente. Lá no Apocalipse disse João, né, que essa serpente havia se tornado um dragão. Por quê? Porque a forma de pensar do homem, né, depois da experiência do seu início, da sua postura, da sua decisão de viver a vida sem Deus, a forma de pensar do homem, ela foi crescendo e ela se tornou uma coisa muito grande, muito perigosa, muito terrível, né? Eu acho essa uma das coisas mais importantes da gente poder entender com relação a quem nós somos. Olha, quando a humanidade começou em Adão, né, havia uma serpente. No tempo que nós estamos vivendo hoje, que é o tempo do cumprimento final, né, a consumação final e máxima de todas as coisas, certo? Nesse tempo, já não é mais a serpente, é o dragão. Significa que a estrutura de pensamento da humanidade, ela começa na figura de uma serpente. E ela se desenvolve, ela cresce ao longo de um processo e se torna um dragão. Por isso que a própria Bíblia, ao longo da história dos homens, ao longo da vida da humanidade, a própria Bíblia foi sendo entendida aos poucos. A porção da revelação de Deus foi progressiva à medida necessária para combater o mal que também ia crescendo na história da humanidade, levando os homens cada vez mais afastados de Deus. Então pensa bem, hoje em dia,
hoje em dia, a forma de pensar do ser humano, a forma de pensar dos homens, ela é um dragão. Ela é simbolizada por um dragão. Simbolizada pelo mal que cresceu e tomou uma forma grandiosa, tomou uma forma representativa, tomou uma forma de muito destaque. O homem já não é mais um ser que de vez em quando divaga pelo mal. O homem é um ser que infelizmente tem tem muito próximo de si pensamentos, ideias, imaginações que são muito más. São muito más. Então isso quer dizer que o homem é muito mal, que a mulher... Não, o homem não é mal, em essência não é mal. O ser humano em essência não é mal. Mas o mundo que ele escolheu para si, o caminho que ele escolheu para si, o mundo que nós vivemos hoje, a influência, a potestade do ar que está presente hoje sobre a nossa vida é muito mal. Por isso, no livro de Gálatas, no capítulo 1, eu não vou abrir em função do tempo, Paulo tinha uma preocupação muito grande na sua época, de acordo com as suas influências lá, as influências que o povo sofria naquela época. Paulo tinha uma preocupação muito grande com a falsa pregação do evangelho. Paulo diz lá em Gálatas, diz assim que qualquer outro evangelho que não fosse aquele que ele estava trazendo aos homens ali naquela época, era um falso evangelho, né? E um falso evangelho vai trazer uma falsa graça, vai trazer uma falsa ideia de Deus, vai trazer uma falsa ideia de sucesso, vai trazer uma falsa ideia de vitória, vai trazer uma falsa ideia de tudo. Isso é um falso, né? Isso é um falso evangelho, porque o evangelho são as boas notícias, o evangelho é o poder de Deus, o evangelho é a realidade daquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. E Paulo tinha uma preocupação muito séria com aquilo. E uma preocupação séria por quê? Porque a relação entre o falso e o verdadeiro evangelho, ela é muito difícil de você distinguir à primeira vista. Eles se parecem muito no mesmo, parece o mesmo culto, as mesmas práticas, as mesmas ideias, parece o mesmo Deus, mas não é nada disso, né? E nos nossos dias, né, o falso dragão, o dragão, ele representa o falso evangelho. Essa você não esperava, né? Mas essa é uma coisa que Deus tem falado ao meu coração. O dragão, ele representa o falso evangelho. Porque o falso evangelho dos nossos dias hoje, tirando essas aberrações todas que a gente vê por aí, que são escandalosas, né? O falso evangelho, ele está muito assim, numa linha muito tênue, muito fina, com relação à prática do verdadeiro evangelho, né? A prática do verdadeiro evangelho. Eu fiquei pensando hoje a respeito dessas circunstâncias todas, porque os assuntos, eles, quando se fala de queda de crente, é uma coisa, né, espetacular, como as pessoas destacam, né, a queda do crente, né? E essa situação da Flor de Lis, ter assassinado seu esposo e tudo mais, me deu uma certa curiosidade de olhar alguns cultos que ela fazia. E eu fui no YouTube enquanto estava na empresa. Já tinha dado uma olhada algumas vezes, porque eu sei que tem muita gente que não faz ligação desses acontecimentos com o falso evangelho. Mas é uma coisa para se prestar muita atenção. E eu dei uma olhada em muitos cultos, né? Em alguns cultos, tal, e claro que a igreja, em primeiro lugar, a igreja, ó, lotada de gente, apinhada de gente, né? Centenas e centenas de pessoas erguendo as mãos, uns chorando, outros, né, ali com a sensação de estarem sendo impactados com a presença de Deus.
Bom, e eu não quero discordar, assim, não quero colocar isso em discussão, porque experiência de experiência com cada um é cada um. Você pode estar numa roda de bandido, mas se o teu coração for sincero, se você desejar sinceramente Deus no seu coração, no meio daquela roda de bandido, você vai sentir a presença de Deus. Você pode estar numa roda de escarnecedores, mas se o teu coração, né, se o teu coração tem desejo de andar na verdade, não andar com os escarnecedores, andar na verdade, o desejo puro de encontrar Deus, Deus vai se manifestar. Jesus disse isso, né? Se você me amar, né? Se você me amar, e eu também te amarei, né? Se você amar a mim e ao Pai, eu e ele, nós te amaremos e nos manifestaremos a você. Então, uma promessa, Jesus fez uma promessa de se manifestar a todo aquele que de coração, com amor, com desejo intenso da sua alma, o busque. Amém? Não é mérito, não é a resposta de mérito, mas é entrega. Tem muita gente que não entende isso. Deus não barganha as coisas, mas Deus olha para a questão da entrega, né? Há muita gente que não entrega nada para Deus. Não entrega nada. Vive em nome de Deus, mas não entrega nada para Deus. Por isso que pode viver um profundo engano. E eu acho que era exatamente isso que essas pessoas estavam vivendo. Um profundo engano, né? Então, naqueles cultos, aqueles movimentos, aquela euforia toda, louvores, músicas à vontade, né? Músicas muito espiritualizadas, palavras de revelação de profecias dadas às pessoas, palavras de bênção dadas às pessoas. Mas qual era o fruto de tudo isso? Qual era o fruto disso tudo? Meu irmão, isso é um dragão. Isso é um dragão. Olha para o tamanho desse acontecimento que nós estamos vendo nesses dias, né? Com essas situações todas, que não são as únicas. Não pense que só tem essas figurinhas que estão na imprensa, não. Tem muita gente vivendo uma baita corrupção na igreja. Uma baita corrupção na igreja, não na igreja de Cristo, né? Na igreja que se diz cristã, na igreja que se diz aí, pregadora do evangelho. E que vivem, em essência, todas as mesmas coisas. Todas as mesmas coisas, né? Palavras de profecia, palavras de revelação, porque Deus me mostrou, porque Deus me revelou, porque Deus me falou, porque o diabo está vencido, porque o diabo está debaixo dos nossos pés, porque... Então tudo isso está aí no bojo de toda essa circunstância, que na verdade é um dragão. Agora esse dragão precisa ser expulso do nosso meio. Expulso mediante o quê? Mediante o poder da graça de Deus. Por isso, lá no próprio livro de Efésios, capítulo 2, no verso 4, Paulo diz assim: mas Deus, com o grande amor com que nos amou. Vamos ler? Efésios, capítulo 2. Efésios 2, 4. Diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Verso 5, me perdoe. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. O grande dragão, ele precisa ser vencido pela graça de Deus. O que é a graça de Deus? Nós já temos falado disso desde os primeiros meses do coronavírus. Graça é o favor imerecido, é o favor imerecido. Mas graça é o lugar onde o homem e Deus vivem uma unidade espiritual. Esse lugar aqui nós chamamos em Cristo, não é? Graça é o lugar onde o homem e Deus vivem uma unidade espiritual. Aí eu te pergunto, quando o homem e Deus estão unidos no mesmo espírito, e Paulo diz isso lá em 1 Coríntios capítulo 3, diz que aquele que se une ao Senhor é o mesmo espírito com ele. Aí eu pergunto para você, o homem que é o mesmo espírito com Deus, quer dizer, o homem que pensa a mesma coisa que Deus pensa, o homem que deseja o mesmo caminho que Deus deseja, o homem que tem o mesmo sentimento que Deus tem no seu coração, esse homem, ele continua sendo o mesmo homem? Ele pode ter um instinto assassino no seu coração, mas ele não será transformado? Ele pode ter um instinto homossexual no seu coração, mas ele não será transformado? Ele pode ter um instinto de mentira dentro do seu coração, mas ele será transformado, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo.
Esse é o poder do Evangelho que transforma. Então a graça de Deus é que derruba esse dragão, que derruba essa mentira, que derruba essa forma de pensar. E não pense você que isso você consegue ver pela sua própria consciência, pelo seu próprio consciente, desculpe. As mentiras espirituais, as coisas que estão embutidas em um pacote espiritual, chamada de engano e mentira espiritual, elas só podem ser discernidas espiritualmente. Por isso que existem muitas pessoas que vivem mentiras como se fossem verdade. Tem ou não tem? Alguém, você já vai lembrar de alguém logo de cara, tenho certeza. Tem ou não tem? Vou lhe dar uma notícia. O homem não tem o poder mental. Por isso que tem algumas técnicas que não vão funcionar. Ele não tem o poder mental de se aperceber de algumas mentiras, de algumas influências espirituais que estão dominando a sua forma de pensar. Para essa pessoa que vive o engano, para a pessoa que vive o engano é uma verdade. O engano é uma verdade. Por isso essas coisas espirituais, elas precisam ser discernidas espiritualmente. E como é que um homem pode discernir alguma coisa espiritualmente se ele não anda com Deus? Se ele não se une a Deus? Se ele não vive uma unidade espiritual com Deus? E esse é o fato, irmão. Porque Deus não chamou ninguém para viver de rótulo. Ninguém chamou você para viver de católico, de evangélico, de cristão, de espírita. Ninguém chamou ninguém para viver de rótulo. Deus não chamou ninguém para viver de rótulo. Deus te deu vida quando você estava morto. Em primeiro lugar, você só pode ser salvo pela graça. E essa salvação é diária, meu irmão. Essa salvação é todo momento. Essa salvação é agora. Essa salvação é nesse momento de você render o teu coração, de você falar, eu não quero mais viver dos meus próprios pensamentos. Sem Deus, sem que Deus participe dele, sem que Deus tome a frente dele, sem que Deus me dirija sobre eles. O homem só pode ser salvo pela graça, e essa salvação, ela significa não apenas o perdão dos teus pecados, mas ela significa o poder que transforma a sua maneira de pensar e te posiciona nesse mundo, não é? É interessante o Evangelho. O Evangelho, ele tira você do mundo no sentido de que resgata você para Deus, tirando você do curso desse mundo, tirando você da influência do príncipe da potestade do ar, tirando você do domínio dos seus desejos carnais, não é? Mas só que Deus te reinsere nesse mundo como luz e como sal, para que você passe a mudar todo lugar que pisar a planta dos teus pés. Amém? Olha como eu estou pentecostal hoje. Glória a Deus. Amém? Então, a partir dessa unidade, graça, essa unidade com Deus, nós não podemos ser nada sem essa unidade, nós precisamos viver essa unidade. Amém? Assim como graça também é a manifestação desse Deus nesse tempo presente, nos ensinando todas essas coisas, né? Nos ensinando, porque as trevas jamais serão maiores que a luz é maior que as trevas, o pecado e o diabo são uma ilusão, eles não existem, né? Eles não existem, vou dizer para vocês que eles não existem. O mal é apenas um estado de consciência, e um estado de consciência que se desenvolveu porque os pensamentos, os pequenos pensamentos distorcidos do Éden se tornaram grandes pensamentos distorcidos no Apocalipse. Por isso agora, pelo poder do Cristo que destrói esse mal, trazendo a verdade revelada ao nosso coração, isso é espiritual, isso é uma coisa que nós precisamos absorver espiritualmente. Esse Cristo é que precisa dominar o nosso coração. Amém? Não podemos ser cristãos dominados pelo espírito dessa geração. Não podemos ser cristãos dominados pelas mesmas influências que nós tínhamos antes de conhecer de que Jesus houve nos salvado. Jesus nos salvou. Esse fato não pode ser apenas uma informação. Esse fato deve fazer parte da sua vida e do seu coração, para a glória de Deus Pai. Amém? Por isso, vamos ler Apocalipse para finalizar?
Eu gosto desse texto. Apocalipse 12, 9. E foi expulso o grande dragão. Glória a Deus, a antiga serpente, que se chama diabo, que não divide mais nada. E Satanás, o sedutor de todo mundo. Quando isso vai acontecer, meu irmão? Quando Jesus descer do céu com os anjos e a gente também montado num cavalo branco. Veja, a era espacial e tem nego pensando que vai descer do céu num cavalo branco. É coisa de doido isso, né? O sedutor de todo mundo. Sim, o diabo foi atirado para a terra, ele com seus anjos, aí, olha que coisa. Veja, quando é que isso tudo vai acontecer? Diz para mim, quando é que o grande dragão vai ser expulso? Quando todo mundo começar a pensar igual a Deus. Não é não? Quando é que isso vai acontecer? Quando o mundo parar de ser seduzido pelo diabo, pelo pensamento demoníaco, pelo pensamento maligno. Né? Quando isso tudo vai acontecer, meu irmão? Quando nós tomarmos posição em Cristo. Quando houver uma unidade de pensamento no nosso coração com relação àquilo que é de Deus. Não pensar igual, todo mundo é diferente, um pouquinho diferente um do outro, no sentido de gosto, desejo, ambição. Todo mundo é. Não é nisso, mas pensarmos as mesmas coisas que Deus pensa. Simples, graça de Deus. Precisamos viver debaixo dessa graça. Quando essa graça dominar o nosso coração, isso tudo se torna uma realidade. Porque para Deus isto já aconteceu, para mim e para você ainda não. Olha quantos enganos que estão aí. Por isso, nós precisamos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, levantar a nossa bandeira, não é? Jeová é a nossa bandeira, Jeová Nissi é a nossa bandeira, levantar a nossa bandeira e declararmos, né, que Jesus Cristo é o cabeça dessa igreja e nós somos o seu corpo. E nós não somos um corpo deformado, né? Nós somos um corpo que cresce para ter uma unidade plena, na mesma estatura, o corpo e a cabeça coordenados, amém? E é nessa fé que nós andamos juntos. Glória a Deus, irmãos! Amém. Aleluia! Amém. Que bom nós estarmos juntos aqui nessa noite. Vamos orar por esse país incoerente. Vamos orar para que Deus tenha misericórdia dessa nação, né, de tantas vidas ainda que todos os dias perdem a sua continuidade e ser interrompidas por tantas coisas ruins que estão aí. Vamos orar, que Deus continue abençoando essa nação, que Deus continue abençoando sua vida, sua família, não é? Graças a Deus, não é? Graças a Deus nós estamos falando de tantas famílias aqui que viram livramentos e alguns até sofreram com perda. Que Deus guarde mesmo o seu coração, fortaleça o seu coração, não é? Tão difícil perder. Nós estamos com um amigo no hospital, uma pessoa muito querida, ele chama Roberto. Vou pedir oração a vocês por essa pessoa. Esse rapaz me ajudou muito quando minha mãe estava nos últimos dias da sua vida. Foi uma pessoa que deu, assim, que foi levantada por Deus para nos ajudar naquela época. Né? Uma pessoa que minha mãe gostava muito e está na UTI. Ontem já tinha parado os rins, tudo pela Covid, um caso gravíssimo, seus pulmões, mais de 70% já comprometidos, né? Ele e tantos outros que estão vivendo esse caso. Hoje vi o caso de um cantor, como é que chamava aquele cantor? O cantor Cauê, né? Cauê, o cantor aí que também, esse é o que batia no peito, dizendo, vem coronavírus sobre mim, que eu não tenho medo de coronavírus. Ele batia no peito, desafiava, caiu com coronavírus, ficou com 70% do pulmão comprometido, quase morreu. 75% do pulmão comprometido. Agora já está com 50%, teve uma melhora, mas ainda continua em estado bastante grave. É um desafio, né, irmãos? É um desafio o muito Wellington grande. fez uma postagem no grupo do WhatsApp, pediu para colocar aqui para divulgar. Tem um irmão que está precisando de doação de sangue. Deixa eu colocar aqui, ver quem é, ó. Paciente José Bernardes de Santana, pai do pastor Wilson Santana. Eu não sei quem é, o Wellington que pediu para divulgar. Está precisando de doação de sangue. Amém, irmãos, quem puder, né, ou quiser orientar alguém que possa fazer doação de sangue no hospital Hospital Santa Casa.
Santa Casa, Vila Buarque, perto do metrô Santa Cecília. Depois eu vou divulgar. A Valéria vai nossa divulgar página lá do blog. e qualquer coisa vocês podem procurar o irmão Wellington Alves, que ele pode orientar vocês, porque ele está fazendo essa divulgação. Beleza, gente? Vamos orar juntos? Amém. Vamos pedir.